TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, no programa Rosina de A a Z, nós vamos finalizar, finalmente, a série de programas sobre temperamentos. Mas antes de começar o programa, eu quero agradecer a todos os que mandaram comentários pelo WhatsApp, os que se manifestaram, que disseram que estava interessante. Todas as comunicações foram tantas que eu me surpreendi e agradeço a vocês. Gente, hoje, então, eu finalizo falando dos fleumáticos e comentando algumas características nos relacionamentos interpessoais. Mas antes, vamos aos nossos habituais avisos, porque isso é muito importante. Tem gente que ainda não sabe que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul, além de Petrópolis. E se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e o site da TV Correio da Manhã. Para mandar as suas sugestões, tirar suas dúvidas, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. E vamos lá finalizar essa questão do fleumático. A historinha de hoje é de um rapaz, engenheiro, casado há 25 anos com a namorada que ele começou a namorar no colégio ainda, que então põe mais tempo aí além de 25 anos. Eles têm 6 filhos e 2 deles já estão formados, porque eles já estão juntos há muito tempo, e os outros, os menores, a esposa está estudando com eles em homeschooling, né, que é você formar a parte do que seria aqui no Brasil o primeiro segmento, é todo em casa. E a partir do segundo segmento já é na escola. Porque a esposa não trabalha, cuida das crianças, eles têm 6 filhos, e o marido trabalha, é um engenheiro com um bom emprego. E à medida que foram chegando as novas gerações no ambiente de trabalho e o mundo foi se digitalizando, ele é do tempo do analógico como eu, ele percebeu que se ele não trabalhasse muito mais e não se aprimorasse, não estudasse, ele perderia aquele emprego. Então, ele que antes tinha mais tempo para participar da família com mais qualidade, para dizer assim, ele percebeu que não tinha mais isso. Então, ele começou a se dedicar muito mais no trabalho e a esposa foi ficando sozinha para resolver as coisas da casa, porque cada vez ele tinha menos tempo, porque precisava se superar para não perder o espaço dele dentro da empresa para os jovens que sabiam lidar muito melhor com a tecnologia, com a informatização do ambiente de trabalho. Eu já contei várias questões, e aí a esposa começou a cobrar a participação dele, até que ele conseguiu se abrir e contar o que estava acontecendo. Ela compreendeu e passou a ser mais companheira dele nesse aspecto e deu a ele a segurança que ele precisava para
saber que se ele perdesse o emprego, os dois fariam alguma coisa juntos para manter a família. Ele não estaria sozinho com essa responsabilidade. Bom, aí agora aí eu já pulei vários slides aí, não sei qual que vai agora. É um que eu falo dos fleumáticos socialmente comunicativos, agradáveis. Os fleumáticos, eles são pessoas socialmente agradáveis, se relacionam com facilidade. Eu não posso dizer que eles são extremamente comunicativos, porque eles tendem a uma timidez que não é timidez, eles ficam na deles, eles são reservados, mas se comunicam muito bem, tá? São compreensivos, eles reservados, eles evitam conflitos de qualquer maneira, tendem a adiar, procrastinar, quer dizer, adiar a execução das tarefas se eles aceitam fazer algo que eles não estavam muito dispostos a fazer. Então, eles vão adiando ao máximo a execução daquela tarefa. Tá? Então, por isso eles vão procrastinando, vão adiando. Eles não gostam de ficar focando no futuro, são pessoas que focam no presente, também não ficam vivendo o passado, eles focam no presente e no tempo deles, porque o tempo de reação é mais lento, eles vão resolver o problema do presente. Eles não vão entrar na ansiedade dos problemas futuros, tá? Então, nas relações interpessoais, principalmente no matrimônio, eles podem até deixar passar a realização de alguma coisa, e aí o cônjuge fica irritado. Vou dar um exemplo muito comum. Tem alguma coisa quebrada que a esposa pede ao marido para consertar. Aí ele diz que vai fazer. Ele diz que vai fazer. A hora que der vontade nele de fazer, ele vai fazer. Mas não é uma coisa que ele queira fazer agora, o que é diferente do colérico. O colérico vai fazer imediatamente. O fleumático não, o fleumático vai deixar passar. Uma hora ele faz. Então não adianta a esposa ficar, você não fez, você não... Ele sabe que tem que fazer. Um dia ele vai acordar com vontade de fazer e vai fazer, porque ele já sabe que tem que fazer aquilo. Só não vai ser de imediato. Então não adianta a esposa ficar irritada porque o marido não consertou o que ela pediu, tá? Então não adianta reclamar. Se ela ficar reclamando, aí é que ele vai perdendo a vontade de fazer, tá bom? Eles podem chegar a um acordo também. Em vez dela reclamar, ela pode chegar para ele e falar, olha, quando você tiver um tempinho, aquilo ali, aquela prateleira está precisando de um reajuste antes que ela caia, com tudo que tem ali. Então, o dia que você tiver um tempinho, vai lá, aperta, resolve isso para mim. Pode falar assim, em vez de ficar cobrando, já pede para ele colocar na organização dele. Então, no tempo dele, ele vai lá e faz, antes que a prateleira caia. Então, pode ficar tranquila com isso, porque se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Só o tempo de resposta dele, que é mais lento, não vai ser igual ao do colérico, tá? Agora, caso ele case com um colérico, o que vai acontecer? O colérico vai dominar tudo. Imagina um esposo fleumático que faz tudo devagar no tempo dele, ele faz. É diferente do melancólico, tá? Não misturem. E a esposa colérica? A esposa não vai nem pedir, ela vai fazer. Simplesmente assim, ela vai resolver tudo. Ela resolveu, ele está tranquilo. Ela não pediu, ele também está tranquilo. Se a gente observar as relações, eu agora estou lembrando
que a minha mãe seria um temperamento colérico, o marido dela um temperamento fleumático. Ela resolvia tudo, tudo. Ele não pegava uma chave de fenda, ele não trocava uma lâmpada e ela também não pedia. Porque se ela pedisse, ia ser no tempo dele. E ela não queria esperar o tempo dele, ela ia resolvendo tudo. Até mecânica de carro ela entendia. Não era ele que mexia em mecânica de carro. Era muito engraçado. Que o marido da minha mãe não é o meu pai, tá, gente? Por isso eu falei, o marido da minha mãe. Então, vamos lá. Continuando, o colérico quer tudo para agora. O sanguíneo não assume compromisso. Então, o sanguíneo também deixa passar. A não ser que seja do interesse dele que aquilo seja feito imediatamente para satisfazê-lo. Aí, para ajudar os rapazes que estão com o slide, o de agora seria na tentativa de incentivar os fleumáticos, a gente deve usar palavras como... não devemos usar palavras como você é preguiçoso, você nunca faz nada. Então, uma esposa que está sempre cobrando o marido com essas palavras, ela está deixando o marido cada vez mais introspectivo, distante dela. Por isso que eu falei no início que o legal seria ela já combinar, olha, coloca na sua agenda que aquilo tem que consertar, que não sei o que tem que resolver, que aí ele já vai sabendo e se programando, e ele vai fazer. Que aí assim eles evitam conflitos, tá? Quando a esposa, casada com um fleumático, e ela é uma colérica ou uma sanguínea, começa a cobrar muito, está criando ressentimento no fleumático, porque o fleumático, ele só tem um tempo diferente, não é igual o melancólico que está idealizando tudo. O fleumático pensa uma pessoa que gosta de fazer tudo devagar. Não é nem porque é perfeccionista, não. O melancólico não faz porque ele quer a perfeição. O fleumático, ele é dedicado, ele vai fazer com amor, ele vai fazer direito, mas no tempo dele. É aquele que lava a louça devagar, cantando, que se tiver que ajudar a arrumar a casa, vai arrumar devagar, varrendo, tirando tudo do lugar, feliz da vida, tranquilo, mas ele não vai fazer rápido. Quem faz rápido é o colérico, que num instante faz tudo, tá bom? Deixa eu ver aqui para não esquecer nada importante. Vamos mudar. A qualidade natural de um temperamento, qualquer um, pode se tornar uma vantagem ou uma desvantagem se não houver prudência, que é o que eu venho falando ao longo desses programas. Todas as qualidades podem ser uma desvantagem se não houver prudência. O colérico, por tomar a frente de tudo e nunca deixar quem o cerca fazer nada. Ele é o time do um sozinho. Nada do que os outros fazem tá bom. O melancólico pode só nunca fazer nada porque quer a perfeição e não consegue a perfeição. O sanguíneo é autocentrado, então não enxerga a necessidade dos outros. O fleumático, apesar de ser uma pessoa socialmente extremamente agradável, tem gente que não tem paciência com o tempo dele. Ele só precisa ser um pouquinho mais rápido, mais atento. Então, todos os temperamentos, eles podem melhorar nas suas qualidades e corrigir aquilo dentro de um ambiente de convívio que os prejudica. O colérico pode ter mais empatia, o melancólico pode se esforçar mais, o sanguíneo aprender a ouvir os outros.
e o fleumático a ser um pouquinho mais rápido nas respostas, tá? Que aí evita qualquer conflito. Bom, no caso que eu contei, eles resolveram, porque ele teve a segurança, o casal resolveu, de que caso ele fosse demitido, eles começariam uma empresa com os dois, teriam o apoio da esposa, dos filhos, dentro do que fosse possível, tá? E aí, uma outra característica do fleumático é que você não consegue muito perceber a emoção, porque não que eles não tenham, eles só não sabem muito expressar a emoção deles, os sentimentos. Então, você acha que eles estão sempre com a cara de paisagem, mas o sentimento entra. Eles são muito sensíveis. Tudo entra, mas entra assim, foi para mim? Foi. Se não foi para mim, não atinge. Se você fala alguma coisa que ele entende que não foi para ele, foi só um exemplo, ele não vai tomar aquilo para ele. É muito comum, vamos supor, no ambiente de trabalho e até mesmo dentro de casa, quando tem muita gente, vamos supor, no trabalho, você chegou para trabalhar mais irritada, passou por alguém, esqueceu de cumprimentar, você entrou com a cabeça preocupada com algo que você tem que resolver. Vamos imaginar que toda vez que você chega no trabalho, você cumprimenta todo mundo. Naquele dia você chegou, entrou, foi direto para a sua sala para resolver o problema que aconteceu e que você precisa resolver. As pessoas podem ir, ele está zangado comigo. Não, não está. Então, o fleumático não vai levar para o pessoal. O fleumático vai esperar o tempo da pessoa para resolver o problema, para depois voltar e falar com todo mundo. Ele não vai tomar como pessoal. Só toma como algo pessoal se você se dirigir a ele, falar com ele e disser que é com ele. Isso é o certo. Enquanto os outros funcionários vão começar a pensar, ele vai demitir todo mundo, ele vai fazer não sei o quê. Não, nada disso, não viaja. Ele entrou focado. Entrou focado, vai resolver, depois ele fala com todo mundo. Não tome, o fleumático não leva essas reações para o pessoal. Então, vamos lá, vamos continuar. Quando o fleumático recebe apoio das pessoas que respeitam o seu tempo, o seu temperamento, sua reserva, ele pode se tornar o melhor líder do mundo, porque ele não vai chegar para uma pessoa e dizer que ela não fez o serviço direito. Ele vai chegar para ela dizendo, olha, você poderia fazer isso assim, 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 porque eu acho que dessa forma o resultado vai ser melhor. Experimenta fazer assim. Ele vai corrigir com empatia, com educação, com gentileza. É esse tipo de liderança que o fleumático tem. Ele lidera pelo exemplo. E a mesma coisa na família. Se ele encontrou apoio na esposa, no caso, na historinha que eu contei, ele vai se sentir fortalecido, primeiro, para se manter no emprego, e se ele não conseguir, a empresa achar que ele está ultrapassado, porque os outros sabem lidar melhor com a tecnologia, e mandá-lo embora, a esposa está ali para dar o apoio para ele começar outra coisa. Isso é muito importante, tá? Os dons naturais dele, o fleumático tem muitos dons naturais. Eu vou falar alguns aqui. Vou até ler. Eles são excelentes na liderança, têm um espírito de cooperação, capacidade de trabalho com diversas personalidades diferentes no ambiente de trabalho, é diplomático, tem equilíbrio quando sob pressão, capacidade de
de criar harmonia no ambiente de trabalho e de trabalhar com equipe. Seu maior dom é a humanidade, humildade natural. É capacidade de pedir ajuda. Se ele não souber, ele pede ajuda. Ele vai pedir orientação. E isso é fundamental também nos líderes, porque a gente não sabe tudo. Ele prefere trabalhar num sistema cooperativo, então ele vai dar a vez aos outros, aos subordinados, para que todos mostrem os seus dons e colaborem para o crescimento da equipe. E aí eles dizem que ele é um líder servo, que ao mesmo tempo ele sabe servir a sua equipe. Na verdade, quem lidera tem que ter essa consciência de que quem coordena tem que saber servir, porque coordenar é você criar um ambiente em que cada um dos seus coordenados possa desenvolver a sua função com tranquilidade. Se o ambiente não está bem organizado, nenhum elemento da equipe vai conseguir desenvolver o seu trabalho com excelência. Então, na verdade, a função do coordenador e do líder é criar esse ambiente para que todos possam executar com excelência as suas funções. A função do líder não é dar ordem, é servir. E tem muita gente que não sabe disso e acaba destruindo uma boa equipe. Pensem nisso, tá? Bom, aí agora nós vamos às habilidades comunicativas do fleumático. O fleumático, como um comunicador, ele é favorecido por suas habilidades naturais, como a principal é a empatia e a cooperação. Por isso que eu disse que ele vai ensinar para executar uma tarefa com excelência, em lugar de dizer que está errado e exigir. Ele não vai chamar a atenção dizendo que está errado, ele vai ensinar, dar o exemplo, tá? Mas ele tem que aprender algumas atitudes para melhorar nas suas habilidades. Ele tem que aprender a enfrentar os problemas de forma aberta. Lembra? Ele não contou para a esposa o que ele estava vivendo na empresa. A hora que ela começou a pressionar e ele desabafou, ele encontrou o apoio e junto eles resolveram o problema. Então, ele não vai, a tendência dele é ignorar ou então guardar para si. Segundo, ele tem que praticar a expressão, ou seja, tentar mostrar para o outro, externalizar seus sentimentos. Porque se ele guarda tudo para si, dos seus sentimentos e das suas emoções, o outro vai sentir dificuldade de perceber o que ele está sentindo. Então, para facilitar a comunicação, ele tem que aprender a expressar as suas emoções. Tá? Aí, uma coisa que ele tem que também aprender é educar o seu tom de voz, porque ele não pode explodir. Se ele guarda e de repente explode, aí não dá. Então, o educar o tom de voz na hora de expressar o sentimento é uma arte também. Eu tenho que saber me comunicar, que isso faz parte da comunicação. Aí agora nós vamos ao resumo, o resumo do fleumático, que aí já está quase acabando o programa. O tempo de resposta é muito lento. A resposta nunca é muito intensa e é de curta duração. É quase que monossilábico, ele não vai falar muito, não vai explicar muito. Ele vai demorar a responder e vai dar uma resposta curta. A habilidade social dele. Ele é quieto, reservado, de fácil convivência
introvertido, mas é muito estimado, quer dizer, querido por todos, porque ele trata bem todo mundo. É uma pessoa extremamente educada, geralmente são lordes. O que ele quer saber? O que é importante para ele saber? Se tudo vai correr bem, sem problemas, porque ele não quer problema, se as pessoas estão se dando bem umas com as outras. Por isso que é ótimo para liderança. Como é que ele toma as decisões? Com base em quê? Nos relacionamentos. O que os outros pensam ou desejam, num sentido de cooperação. Ele vai procurar sempre harmonizar os ambientes. E o que ele precisa para ter o equilíbrio? Ele precisa de harmonia, principalmente nas relações interpessoais. Ele precisa estruturar o ambiente com respeito e estima, tempo para relaxamento e aquele tempo de paz. É aquela pessoa que gosta de ter aquele tempinho para ficar sozinho, até para relaxar. Isso é muito interessante. Às vezes você chega do trabalho irritado, qual é a melhor coisa? Vai tomar um banho, que aí você fica um tempo sozinho embaixo do chuveiro, dá uma relaxada, depois volta para conversar e se integrar ao ambiente familiar. É a melhor coisa. Fica sozinho um tempo, se equilibra e ótimo. Qual é a fraqueza? A fraqueza dele é ter pouca iniciativa, é excessivamente conformado, não é uma pessoa ambiciosa, ele está satisfeito com o que ele consegue. Pode não se impor, pode, é uma fraqueza, mas geralmente, como eles são muito corretos, pelo exemplo, ele se impõe. É demasiadamente tolerante em relação ao que ele conseguiu, como o marido desse caso que eu contei. Anos trabalhando na mesma empresa e estava conformado com aquilo. Só ficou assustado quando percebeu a possibilidade de perder o emprego. É uma pessoa mais conformada. Não faz questão de ficar subindo na empresa, ganhando dinheiro, fortuna. É diferente do sanguíneo. E do colérico, que o colérico também gosta de posições de liderança. Em conflito, como ele vai reagir? Em conflito, ele vai tomar a culpa para si, só para evitar uma confusão. Ele vai assumir o erro do outro como se tivesse sido dele, para não criar confusão. Ele vai aceitar por fora, né? Por fora aparentemente, por dentro ele vai ter um sentimento negativo e entrar, não vai querer entrar em acordo, mas ele é capaz de assumir uma culpa para não ter confusão. Vai evitar qualquer tipo de confusão, de conflito, tamanha a agudez da ansiedade dele em relações a problemas. Ele vai se incomodar com o quê? Com conflito interpessoal, com desavença com outra pessoa. O caos, a desordem no ambiente, o barulho e o comportamento interno ou externo das outras pessoas, tá? Ele está sempre atento alerta, atento. O que ele se liga? No que os outros pensam ou querem, na necessidade de cooperação, harmonia e o dever. Ele vai cumprir todas as suas obrigações. Se ele assumir um compromisso, ele vai dar conta. No tempo dele, mas ele vai dar conta. Como lidar com o fleumático? Encorajando a tomar as decisões ou tomar a frente de algumas situações,
dando lembretes sutis, não aborrecendo, e retornos positivos com palavras afirmativas para torná-lo confiante. Por isso que eu falei que o apoio que ele recebeu da esposa seria muito importante para ele não ficar preocupado com a demissão do emprego. Gente, essa série de temperamentos termina aqui e semana que vem é outro assunto, outro tema bem diferente desse e o tempo acabou. Até semana que vem e obrigada pela audiência de vocês. TVC, a TV do Correio da Manhã.